Ela cresceu no meio rural, mas foi na cidade grande que encontrou sua identificação. Atriz, pianista, professora de canto, psicóloga e cantora. Cabe muita coisa na personalidade dela. O Trajetórias de hoje tem a honra de homenagear e contar em primeira pessoa a história de Cida Moreira. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está. Meu nome é Maria Aparecida Guimarães Campiolo, ou seja, Cida Moreira é um nome fictício. Nem tão fictício assim, porque ele vem do Cide Moreira, que é um autor de teatro e com quem eu trabalhei. Enfim, aí eu peguei o sobrenome dele na época que nós estreamos no Teatro Profissional em 77. Então, meu nome é Maria Aparecida Guimarães Campiolo, nasci em São Paulo, no bairro do Cambuci, no dia 12 de novembro de 51. Eu sou filha de uma professora de família tradicionalíssima paulistana, do Vale de Guaratinguetá, da família Galvão, uma família muito tradicional de educadores, e de um pai imigrante italiano que veio com 2 meses da Europa, durante a Primeira Guerra, fugido da miséria com meus avós, e foi plantar café na fazenda em Rio Claro. E a minha mãe foi dar aula em Rio Claro para os italianos, quando ela se formou, em 1937, no Instituto Caetano de Campos. E lá ela conheceu meu pai, que era um roceiro, e que ela alfabetizou todos os meus tios mais novos, que nasceram no Brasil, e eles se casaram. Eu venho dessa família. Eu tinha 3 irmãos, o mais velho faleceu, ele era o primeiro filho que nasceu durante a Segunda Guerra, ele tinha síndrome de Down, morreu com 30 anos, e eu tenho um irmão mais velho que eu, que é médico, e um irmão mais novo que eu, que é engenheiro, e eu sou psicóloga e, eternamente, uma pessoa ligada à música desde os 5 anos de idade. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the curtain is high. Eu fui para o Paraguaçu com 2 anos, morei lá até os 14. Então, assim, eu em Paraguaçu, eu convivia com um pai e família de tios todos no interior do Paraná, italianos, que falavam italiano entre si, que cantavam aquelas canções napolitanas, aquela coisa, o mundo todo das fazendas de café e o mundo mais sofisticado culturalmente da minha mãe da capital, né? Minha mãe era uma mulher muito culta, e a família toda da minha mãe de São Paulo, então eu recebia todas as influências. Minha mãe tinha muitos discos, ela era uma cantora frustrada não, porque ela tinha uma voz linda, eu frequentava os programas de rádio aqui em São Paulo com ela quando a gente vinha para cá, ficava muito aqui nas férias, aquela coisa, e eu tinha essa confusão bacana de informações, de vivências, assim, né? Agora, eu acho que o que mais me pegou, na realidade, foi a convivência com o caipira, né? O cara da roça, o que trabalhava na roça do café, os sitiantes, amigos de meu pai, dos meus tios, esse pessoal com quem a gente convivia cotidianamente. E eu adorava ficar nas fazendas com meu pai, ir para lá e ficar. Então, eu tinha uma relação muito direta. Meu pai tinha um sítio perto de Londrina, numa cidadezinha chamada Astorga, que ele foi um dos fundadores, que meu pai era maçom, ele fundou a maçonaria lá e tinha uma loja de tecidos, a Casa Camponesa. E no sítio vizinho era o sítio onde morava o seu Durval, pai de Durval e Durvalzinho, que vieram a ser Chitão e Chororó. Então, por exemplo, o Chororó tem a minha idade, o Chitão é um pouco mais velho, e eu me lembro ainda de ver os meninos, o velho Durval, ele pegava os meninos, punha nos carrinhos, numas carroceirinhas, e eles percorriam as fazendas, tocando em festa junina, em quermesses e tal. Tinha rádio, então eu convivi com isso. Além de tudo, eu comecei em Paraguaçu, que na época que eu era muito criança, o rádio no Brasil era o instrumento mais importante, né? Então tinha a Rádio Marconi, que era uma rádio grande,
da Alta Sorocabana, que pegava toda a Alta Sorocabana. Eu comecei cantando com 6 anos, num programa de auditório infantil. A primeira música que eu cantei foi Serra da Boa Esperança, Dona Martini Babo. E eu ganhei esse concurso e fiquei fixa. Todo domingo de manhã eu cantava na rádio. E desenvolvi um grande repertório nessa época, entendeu? Ao mesmo tempo que eu comecei a estudar piano com um professor particular que ia na minha casa, chamado Joãozinho Galhardo, que era um homem muito sofisticado, e que ele era dono do cartório e professor de música, e que tinha um bom gosto enorme. Então, eu aprendi muito a amar a música também através da minha mãe e dele, essa coisa, e de cantar no rádio. Isso para mim domingo era assim, acordar, pôr uma roupa nova, ir à missa e ir para a rádio. Quero um barco meio mar, o meio não achei, não veio para sair do charco feio. Quero um barco meio mar, um porto meio lar, um corpo feito para se amar e sem receio. O piano, eu não sei, até hoje eu não sei explicar muito bem como é que foi esse processo, porque eu sei que o dia que eu fiz 6 anos, parou um caminhão na minha frente, na frente da minha casa, em Paraguaçu, e desceu um piano, que meu pai mandou trazer da Alemanha, no Porto de Santos. Eu não sei como é que foi isso, eu não lembro deles terem combinado de me dar piano, eu não lembro disso. Agora, é claro que isso tudo vinha na levada de que moça de família tocava piano. Foi o começo da minha formação, eu fiquei cantando em rádio. Assim, aí eu cantava na igreja também, eu sou católica. Eu era aquela menina que coroava Nossa Senhora, eu ia nas procissões, eu era daquelas coisas de cruzada. E foi assim até a minha adolescência, até os 14 anos, essa vida assim, artística muito forte. E ainda fui estudar no ginásio num colégio americano, que existia em Paraguaçu, que hoje é uma faculdade de agronomia, o Instituto Gamon, que era um grande colégio, e que era um colégio protestante, e que eu também cantava nos cultos protestantes, na boa, Deus salve a América, eu cantava. Então, era assim. E eu estudei no conservatório até ir para Londrina, porque eu mudei para Londrina com 14 anos, e aí eu fui para a Faculdade de Música do Colégio Mãe de Deus. Eu fui estudar no Colégio Mãe de Deus, eu fiz o clássico e o normal no Mãe de Deus, e a Faculdade de Música. E essa Faculdade de Música, ela agregava tudo que tinha de melhor em Londrina naquela época, que é uma geração de muitos músicos e intelectuais, tipo Domingos Pelegrini Júnior e tal, uma geração muito forte e tal. E, evidentemente, eu era colega de conservatório do Arrigo, então a gente tinha uma vivência ali erudita no conservatório muito forte também. Sabe que nessa época eu cantava só meio que no coral do colégio, eu não cantava tanto, não cantava em rádio, mesmo que em Londrina estava começando a TV Coroados, e tinha alguns programas de música. Então, eu lembro que eu cheguei a cantar uma única vez lá, mas essa coisa do cantar ficou um pouco assim, recolhida. Entendeu? Eu ficava mais na música. Eu era pianista do coral estudantil da Faculdade de Medicina, eu tinha uma atividade como musicista muito maior. Comecei a fazer teatro amador com a Joana Lopes, participei daqueles primeiros festivais de teatro em Londrina, nos anos 70, até que, com 18 anos e meio, eu voltei para São Paulo para fazer a universidade. Eu fiz um ano de cursinho aqui em São Paulo, Objetivo. Depois eu fui para a Unesp em Assis, que é uma baita faculdade. Passei 3 anos lá, arrasadores de estudo e de loucura e de música, diretório acadêmicos grandes. Fiz um primeiro show com um pessoal da história lá, chamado Marginália, que era um show maravilhoso da música brasileira. Fiz muito teatro amador. E lá em Assis foi assim, o expurgo da USP. Então, professores incríveis que estavam indo para o interior. Então, nós tivemos assim uma vivência, sabe? Assim, você tinha aula de teoria do conhecimento com o Jean-Claude Bernardet, sabe? Umas coisas assim que... Ulisses Guariba. Então, assim, e a gente tinha uma atividade política muito forte. Era a época do estoque das coisas. E eu caí de cabeça no mundo pop, caí de cabeça no rock, caí de cabeça em tudo. Eu costumo dizer que eu passei mais tempo sentada nas escadarias do Colégio Objetivo do que estudando no cursinho, porque a gente consumia de tudo. O dia que estreou o Destoque, eu assisti 5 sessões seguidas. Quer dizer, assim, a gente tinha uma vida, né,
Anos 70, começo dos anos 70, São Paulo, sabe? Uma vida rica, irremediavelmente rica. E não é porque ela era louca, não é porque ela era consistente. A gente de certa maneira, eu falo um coletivo de pessoas, né, de todos os tipos, a gente tinha uma certeza que ia dar tudo certo e que ia ser um futuro maravilhoso. Dolores Sierra vive em Barcelona, na beira do cais. Não tem castanhola e faz companhia a quem lhe der mais. Nasceu em Salamanca, seu palavrador veio à maioridade, pois quem nasce na roça tem sempre a ilusão de viver na cidade. E tem essa coisa do teatro. Eu fiz um teatro amador também em Londrina. Então eu já vim com uma coisa do teatro e, na verdade, o Ornitorrinco veio depois ainda. Eu, antes do Ornitorrinco, comecei a trabalhar, fazendo um curso de teatro com o Márcio Aurélio, que é um grande diretor. E o Márcio, o meu primeiro espetáculo assim, que eu fiz em São Paulo foi tocando num espetáculo as primeiras canções do Brecht do Weill, que eu tinha trazido de um disco, eu tinha ido para a Europa mochilar, em 74, e trouxe um disco que eu tenho verdadeira loucura por ele, que é a Milva cantando Brecht, do Streller, que era o marido dela na época, e trouxe aquele LP daquele concerto, que para mim até hoje é uma pedra fundamental na minha vida, e que eu trouxe aquilo, e o Caio Ferraz fez umas primeiras versões para eu cantar e tocar num espetáculo de final de curso de uma atriz maravilhosa que já faleceu, chamada Maria Lúcia Pereira. E ela fez um espetáculo falando sobre as mulheres do Brecht, dirigido pelo Márcio Aurélio. E o Márcio me chamou, isso foi 76, eu estava terminando a faculdade. Foi meu primeiro trabalho em São Paulo, na real, nesse espetáculo. Nesse dia, quem me viu foi o Galícia, lá na ECA. E eles estavam começando a pensar num grupo experimental e tal. E, ao mesmo tempo, o Márcio também fundou um grupo experimental, que era ele, eu, Miguel Magno, Alcides Nogueira e outras pessoas, e nós fizemos uma primeira peça de janeiro de 77, chamada A Farsa da Noiva Bombardeada, de autoria do Alcides Nogueira, que chamava Tide Moreira na época, e eu fazia a tal da noiva. E a gente fez esse espetáculo, fizemos depois, na sequência, um outro texto do Tide, chamado Tide Moreira e sua Banda de Najas. E aí, nesse ínterim, o Galícia me apresentou o Cacá e a Maria Alice, evidentemente, e eles estavam fazendo já os mais fortes de Strindberg, no porão do Teatro Oficina, e falaram assim, vamos fazer um show de música do Ornitorrinco? Eu falei, como assim um show? Mas o Cacá tinha partituras, algumas, e outras eu tinha discos já, mais discos de coisas do Brecht do Weill, e eu comecei a tirar de ouvido aquelas primeiras canções, e o Galícia e ele fizeram versões, e nós estreamos em agosto de 77, no porão do Teatro Oficina, o espetáculo chamado Teatro Ornitorrinco canta Brecht Weill, um espetáculo clássico que ficou 5 anos em cartaz, com algumas mudanças de formação. Saiu a Maria Alice, entrou a Elba, o Galícia foi para os Estados Unidos, veio Luiz Antônio Martinez, que nos levou a fazer a Ópera do Malandro no Rio. Por quê? O Chico veio nos ver, porque ele estava versionando a ópera. E ele ainda não sabia se ele ia compor novas canções ou se iria fazer versões do Kurt Weill. E nós fomos fazer o nosso show do Ornitorrinco na casa do Francis Haime, para os produtores e investidores da ópera. E, nessa noite, o Chico decidiu que ele iria fazer outras músicas. Ele só manteve o Moritat, que é o malandro na dureza, e nós ganhamos papéis na ópera e fomos para o Rio fazer nós 4, eu, Maria Alice, Cacá e Galícia, direção do Luiz Antônio Martinez Correia, e estreamos no Rio de Janeiro, na Fazenda Ópera, e levamos o nosso show do Ornitorrinco para o Teatro Tablado e ficamos 1 ano e meio fazendo os 2 espetáculos. A gente fazia 2 sessões do Ornitorrinco na segunda e 2 na terça, no Tablado. Fazia a ópera de quarta a domingo, sendo que sábado e domingo 2 sessões de um espetáculo de 3 horas e meia.
Afora isso, eu fui convidada ainda pelo Antônio Pedro para substituir a Marieta Severo nos Saltimbancos. E eu fazia galinha, no sábado e no domingo. Então, meu amor, eu acho que não tinha nem tempo de me sentir desconfortável. Mas foi Aí depois nós voltamos todos para São Paulo, daí brigamos, Aí eu fiz um trabalho com o Pó de Minoga, que foi na finaleira do Pó de Minoga, um trabalho que não deu muito certo, foi muito complicado, mas valeu, né? Foi a última coisa que eles fizeram, chamada As Margens Plácidas. E aí, nesse meio tempo também, eu já tinha começado a fazer filme, eu fiz o documentário do Chico, né? E aí, na sequência, já veio o Summertime. Meses depois, já veio o Summertime. Em final de 79, comecinho de 80. São 15:07, tá quase na hora de ouvir pelo rádio a última voz do Brasil. Calem a boca, cantores do rádio, tá quase na hora da última voz do Brasil. Vocês não vão saber de nada mais. We have no time to regret. Back made this wet with his some old safe bed. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. Eu conheci o Posse já desde os anos 70 de São Paulo. O Posse já era um diretor, né? Uma pessoa que era muito amiga minha na época, demais, muito amiga, muito próxima. E ele me falou, por que você não faz um show sozinha? Porque tinha essa coisa dos 10 anos da morte da Janis Joplin, porque eu era uma menina louca pela Janis, louca, entendeu? Porque o que mais me encantava na Janis era uma coisa muito simples, de que eu não conseguia compreender como aquela mulher tão feinha, ela ficava tão imensamente grande e linda no palco. E, de alguma maneira, um pouco ingênua, eu traçava um certo paralelo comigo, que sempre fui uma pessoa gorda, usei óculos, e eu não era exatamente não era uma cantora bonitinha. Eu tinha uma figura até mais agressiva, aquele cabelo vermelho, pá. Então, eu acho que eu tinha até ingenuamente um pouco isso. Vai mais nessa linha a emoção que me levou a fazer o Summertime foi mais ou menos isso. E o Posse me conduziu e me deu coragem de fazer, né? Eu fiz o primeiro Summertime no off, eu achei pavoroso, eu fiquei apavorada, não conseguia parar de tremer, e como eu te falei, eu comecei a aprender a fazer show sozinha ali, né? Mas ao longo do tempo começou a fazer um sucesso absurdo, e eu comecei a aprender, como eu estou aprendendo até hoje. Aprender a fazer as coisas sozinha, não sozinha. E eu já fazia bastante show nessa época, né? Nesse meio tempo também a gente voltou a amizade no Ornitorrinco e fizemos em 82 o Mahagoni Songspiel, que foi um espetáculo espetacular também, durante 2 anos. Era tudo assim, era muita coisa ao mesmo tempo agora. Isso até 84, 85 deu uma virada, foi para outro lugar. Ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Foi assim desde menina, das lésbicas concubina, dos pederastas Amásio. É a rainha dos detentos, das loucas dos lazarentos, dos moleques de ginásio. Na Ópera do Malandro que eu tinha feito, eu cantava o folhetim, porque eu abri o segundo ato cantando um folhetim, e Geni e o Zeppelin era a música chave do espetáculo. Tinha um ator extraordinário, fazia Geni, o Emiliano Queiroz, e ele cantava a música. Para vocês terem uma ideia, a ópera, a montagem original era uma orquestra de 25 pessoas, regida pelo John Nashlin, que era nosso diretor musical, né? Era um espetáculo inacreditável no Rio de Janeiro, no Teatro Ginástico, 1.000 pessoas por noite, um ano e meio, uma loucura. E aí eu cantava o coro, as meninas, eu, a Cláudia Gimenez, tal, a gente ficava do ladinho cantando, joga a pedra na Geni, quando entrava o coro.
quando eu fui fazer o Summertime, essa música, até por uma ligação, como eu digo para você, o negócio do Summertime, tem uma certa ingenuidade também ainda, a gente fez uma certa ligação de Janis, Geni, sabe, de pessoas que são espúrias, que é também o teatro, é muito o universo do teatro político do Brecht, é muito o universo de quem tentou fazer alguma coisa naquela época, em todos os níveis, e se deu mal. E aquela pergunta que você me fez a respeito do que a gente achava daquilo tudo, que parece que tinha mais coisa e mais coisa, a gente trabalhava muito no coletivo mesmo. Eu tenho a impressão, pensando hoje, que a gente tinha um certo sentimento de que o mundo ia ser, desculpa aquela expressão, aquela coisa pavorosa para sempre. E a gente precisava se safar. A gente precisava existir. Então, a gente fez tudo o que a gente podia, cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, e a gente fez e foi fundo nas ousadias, nas coragens, na loucura. Eu acho que tem esse caráter. E, politicamente, como era uma coisa fechada, eu acho que tudo era transgressor. Hoje, nada mais é transgressor. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Em 85, que ainda estava com o Abolerado, eu participei de um projeto Pixinguinha no Norte e no Nordeste com o Wagner Tiso, por exemplo, que me abriu portas para um grande público. Bem na época que Tancredo morreu, eu fui para a Europa com a Arrigo, fazendo um espetáculo chamado São Paulo Brasil, em 85. E em 85 eu participei do Festival dos Festivais, cantando uma música de uma compositora do Recife, sabe, da Ana Ivo. E o Festival dos Festivais, ele teve 5 etapas. Cada mês era numa capital do Brasil. Então, era assim, coisa de milhares de pessoas. Então, 85 também abriu, para mim, essa coisa do sair viajando muito fortemente. Eu fazia aula com a Nancy Miranda e eu era monitora dos grupos dela. E, na época, minha filha era pequena, eu já estava viajando bastante, o que já era uma dificuldade. Você com um filho pequeno em São Paulo, separada, sozinha, com uma filha pequena e cantora, viajando. Então, eu não podia mais me dedicar aos grupos da Nancy. Eu não tinha mais tempo, na realidade. Daí eu comecei a dar aula em casa, sozinha. E eu adorei. Eu dou aula, poucas aulas até hoje, mas até 2008 eu dei aula para burro, eu dei aula para gerações e gerações de artistas. Irene Ravache, Regina Braga, Ney Mesquita, meu amado, meu amor, né, que, aliás, que morreu, teve até há um tempo atrás, no Cachoeira, teve uma comemoração dos 10 anos, que foi maravilhoso. Lincoln Antônio, com quem eu vim trabalhar depois, fazendo o Pogan 10. André Frateschi, que era um adolescente. Márcia Lopes. Um monte de cantores e cantoras, gente que seguiu, gente que não seguiu. Parti com os olhos rasos d'água e o coração ferido, quando lembrar de ti, me lembrarei também deste amor proibido. Eu sempre amei o Cartola. Eu vi o Cartola muitas vezes. E foi assim uma coisa tão simples, porque eu acho que acompanhou uma coisa assim de eu falar com o Omar, vamos gravar ou um Adoniran ou o Cartola, mas o Adoniran é tão gravado, fazia um disco inteiro do Adoniran, eu já tinha feito show do Adoniran, não me parecia assim que fosse ter uma consistência eu fazer. Não ia trazer nada, nem fazer Noel Rosa, sabe? Não acho que eu ia fazer bem, não ia resultar em nada, para mim, né?
E aí a gente começou a pesquisar através do programa Ensaio. A primeira coisa que eu vi foi o ensaio. E a gente começou a trabalhar, eu, ele e o Camilo Carrara, e foi assim, a gente trabalhou um mês nas canções e gravamos. Eu vou te dizer, foi um momento de muita delicadeza na minha vida aquilo, que eu prezo muitíssimo. E que eu acho que agora, depois das fúrias todas de Dama Indigna e tudo mais, eu estou voltando para aquilo. Esse meu disco novo, ele vai por esse caminho. É a palavra mais maravilhosa que eu conheço no mundo. É a palavra que é mais importante para mim, que existe, é tempo. E tem uma entrevista tão linda do Tom Waits, de 70, que eu li num Rolling Stone, né? Tem guardado, inclusive, ele fala que perguntam para ele sobre quais eram as palavras-chave que ele usava para compor. E ele disse que era a palavra lar, casa e tempo. E aí, parafraseando um tanto quanto o próprio Brecht, que ele fala que ele veio dos tempos, os tempos sombrios e tudo mais, ele diz que o tempo é a única coisa que nós temos, que é nossa. É a nossa única riqueza. E que a vida é para a gente fazer valer o tempo que nos foi dado. Until I'll come back again, and it's time. And it's time. And it's time that love. So it's time.